A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura, lembrando que a gente está em Juízes, né? Hoje a gente vai ler sobre Sansão, né? Como ele nasceu, o que aconteceu na vida dele, casamento, como ele perdeu as forças e tudo. E se você quiser ver os outros vídeos, também é só entrar aqui no meu canal que você consegue assistir todos os capítulos da Bíblia, né? Que eu li desde o primeiro capítulo de Gênesis. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, esteja conosco, meu Pai, que esta leitura, Senhor, nos traga aprendizado, nos traga sabedoria, Pai, que as Tuas palavras, Senhor, estejam em nossos corações e nos direcione sempre em direção a Ti, em nome de Jesus. Capítulo 13, o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima. E não se lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será narizeu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez a mulher quando ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar a notícia a seu marido e disse-lhes: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas será o modo de viver o serviço do menino mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disser a mulher guardará ela, de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocaustos, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E permaneceu o anjo do Senhor maravilhosamente, observando Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre teus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa oferta
da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas deste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Aqui Sansão já está crescendo, né? Ele cumpriu a palavra, Deus cumpriu sua palavra e deu à mulher de Manoá um filho, né? A sua descendência foi progredida, né? E o casamento de Sansão no capítulo 14. E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta mulher, porque era agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe em Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Ali já estava mostrando, Deus já estava mostrando o poder de Deus em Sansão, né? Aqui não tem muito o que explicar, porque o próprio livro aqui já explica tudo, então eu acho que nessa parte aqui eu não vou nem ter que acrescentar nada. Versículo 8: E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Versículo 7. Então desceu e falou com aquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Alcançou seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como o viessem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas e 30 roupas de festas. E se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 túnicas e 30 roupas de festas. E eles lhes disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido. Ai, desculpa, gente. Às vezes cola uma na outra, fica difícil. Persuade a teu marido que nos declare um enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamastes-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas, pois tu deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ele declarou o enigma aos filisteus, aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E eles
lhes disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos quelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as peças de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Sansão incendeia a seara dos filisteus no capítulo 15. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E disse-lhe seu pai: por certo pensava eu que de todo a desprezavas, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém não é sua irmã, mais nova, mais formosa do que ela, toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou eu esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas. Então, tomando rochas, as atou cauda com cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada duas caudas, e pôs fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus. Assim queimou os molhos com a cega do trigo e as vinhas e os olivais. Aqui o pai da mulher, né, no caso, estava querendo que ele se casasse com a mais nova e não com a mais velha, né? Por isso que ele pôs fogo na seara. Então perguntaram os filisteus: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e a seu pai. Então lhe disse Sansão: é assim que fazeis? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, matando muitos deles. Então desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. E perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subistes contra nós? E eles responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dormiram sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me matareis. E eles lhe falaram, dizendo: não, apenas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimaram no fogo, e nas suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão. Tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feria 1.000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei, pois, eu agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor abriu um buraco na cidade de Leí, e saiu dela água e bebeu, e recobrou seu espírito e reanimou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. A história de Sansão é maravilhosa, né? Então, Sansão, para ver o poder de Deus, né? Sansão estava amarrado com cordas novas, 2, né? Por falta de uma eram 2, mas era para Sansão prevalecer sobre os filisteus, né? Era para Sansão honrar o nome de Deus e prevalecer sobre os filisteus, e foi assim, apenas com uma queixada ele derrubou 1.000 homens.
Sansão e Dalila no capítulo 16. E foi Sansão até Gaza e viu ali uma mulher prostituta e teve relações com ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no então e por toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, quando se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com os batentes e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para a cidade até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus foram até ela e lhe disseram: investiga-o para ver em que consiste sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, assim o afligirmos. E te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste tua grande força e com que poderei ser amarrado para te poder derrotar? Disse-lhe Sansão: se me amarrasse com 7 cipós e de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram-no com elas. E o espia estava com ela no outro quarto. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, ainda que não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na câmara interior. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora como poderias ser amarrado? Então lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com fios de tear e a prenderes com uma estaca. E ela os fixou com uma estaca e disse-lhes: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com os fios de tear. Aqui a gente vê, né, que a Dalila é uma mulher obstinada mesmo. Ela estava a qualquer custo querer descobrir qual que era a fraqueza de Sansão a pedido dos filisteus, que ela estava ganhando para isso, né? E Sansão, como estava apaixonado, não conseguia perceber a maldade que havia em Dalila. No versículo 15, então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E abriu-lhe o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe abrira totalmente o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, que rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se
aproximou-se dele a sua força, e disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus o dominaram, arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que eu apalpe as colunas em que se sustentam a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só desta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus inimigos desceram com toda a casa de seu pai, o trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. A morte de Sansão, né? Aqui Sansão foi um homem valoroso e ele acabou se envolvendo com os filisteus, por isso aconteceram tantas coisas com ele. Mesmo Dalila se mostrando que não estava ao lado dele, mas porque estava ao lado do filisteu, porque a todo momento ela queria descobrir qual era a sua força e atentava ele contra os filisteus, mas mesmo assim a paixão dele não deixava ele enxergar isso. Então, até que um dia, depois de tanto importuná-lo, Sansão acabou cedendo à importunação da Dalila e acabou esclarecendo para ele que sua força estava no cabelo. Mas Deus é tão maravilhoso, né? Deus é tão fabuloso que mesmo no seu último momento, Sansão, no seu último suspiro, pediu a Deus força e ele deu força para acabar com aqueles filisteus, né? Ele morreu, mas ele acabou com todos aqueles filisteus que estavam ali. Capítulo 17. O sacerdócio particular de Mica. E havia um homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mulher: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançastes maldições e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata de sua mãe. Porém a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu o devolvo. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma imagem de fundição que ficaram na casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e terafins, e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos teus olhos, né? Aqui Mica, né?
A Mica achou que, já que não tem rei, que não tem ninguém à frente de Israel, então vou colocar meu filho como sacerdote, né? Esqueceu do principal, que seria consultar a Deus para saber o que fazer, né? O levita na casa de Mica, no versículo 7. E havia um moço de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achares conveniente. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe a Mica: de onde vens? Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: fica comigo e seja meu pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário e o sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita. Aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Aqui agora chegou um verdadeiro levita, né, que é da tribo de Judá. Esse realmente é um filho de Deus. Mas amanhã a gente continua essa história para saber o que aconteceu, né? Hoje a gente leu Sansão e amanhã a gente continua com a história de Mica. Senhor Deus e Pai, obrigada por Tua palavra. Senhor, abençoe que Teus ensinamentos estejam em nossos corações, Pai. Esteja com essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Que caia por terra toda maldição demoníaca direcionada a ela, Senhor. Toda seta inimiga que seja queimada agora, em nome de Jesus, Pai. Derrama saúde, Pai, sobre essa pessoa. Derrama a Tua paz no seu coração, Senhor. Que as pessoas que estão em seu caminho que sejam fortalecidas, Pai. E as que não estão, que tenham a oportunidade de conhecer verdadeiramente o Teu nome e sentir a paz que somente o Senhor é capaz de dar. Eu oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.